Olá, um ótimo dia para você, Record News Rural no ar, sempre um prazer estar aqui na sua companhia. E a Record News foi reconhecida e premiada como o veículo geral mais admirado do agronegócio, resultado da atenção da emissora à cobertura do agro, o que faz dela uma das poucas TVs abertas a manter esse foco editorial. A Record News conquistou a categoria Veículo Geral, resultado da atenção da emissora à cobertura do agro, que faz dela uma das poucas da TV aberta a manter esse foco editorial. É uma satisfação em nome da Record News, a gente está mais uma vez aqui, sendo premiado e reconhecido pelos colegas de mídia, e aí com muito orgulho que a gente tem ampliado cada dia mais a nossa grade, o agro. Hoje nós somos o único canal de TV aberta com agro de domingo a domingo. O outro prêmio da Record News veio com a apresentadora Kelly Godoy, eleita pelo segundo ano consecutivo a jornalista mais admirada do agro. Quero dizer que o agro me trouxe as melhores oportunidades, tanto de fazer 10 horas de estrada para fazer uma reportagem no meio da Amazônia, em Rondônia, para conhecer agrofloresta e tudo mais, quanto nas feiras, no AgriShow, quando a gente se cruza, inclusive, muito rapidamente. Tanto no estúdio, minha gratidão eterna aos entrevistados que diariamente me ensinam tanto nas entrevistas no Record News Rural e no Agro Record News. Nós temos realmente o agro todos os dias na nossa grade. Além dela, Ingrid Alves também esteve no Top 50. Neste ano, a emissora ainda foi finalista na categoria Programa de TV Geral, com o Record News Rural. O evento, organizado pelo portal Jornalistas e Companhia, ainda contou com patrocinadores e apoiadores. Participar de premiações como essa é muito importante para reconhecer o trabalho sério que é feito pelos jornalistas no dia a dia, nesse trabalho importante de levar conhecimento, esclarecer dúvidas e mostrar a força do agronegócio por trás das fake news, por trás das histórias que não são contadas. Para nós é algo de extrema importância, porque afinal são esses os profissionais que levam esse conteúdo, que levam esse conhecimento para o pessoal nas grandes cidades, para o pessoal nos nossos novos grandes e que prosperam tantos centros agrícolas por todo o país. Então é uma grande alegria e uma satisfação para nós ser parte desse evento. Na quinta edição dos mais admirados da imprensa do agronegócio, 50 profissionais e 25 publicações foram homenageadas. Os vencedores foram escolhidos em 2 turnos de votação. Ao todo, são 9 categorias. Este ano também marcou a estreia do troféu para os 10 mais votados e para a revelação do ano. Então, o prêmio coroa um pouco desse investimento que a gente tem feito com toda a nossa equipe. A gente esteve presente na AgriShow, que é a maior feira agro do Brasil. Estivemos agora na Rondônia, a Rural Show também, que é uma feira importante da região norte, tratando de exportação, mostrando a produção sustentável na Amazônia. E o prêmio vem coroando todo esse trabalho nosso como emissora, que acredita no agro e investe no agro brasileiro. Parabéns para a Kelly, para a Ingrid, que tocam e comandam o Record News Rural e o Agro Record News, mais que merecido. O Brasil é o 3º maior produtor de milho no mundo e nessa época do ano o consumo aumenta muito por aqui. A pamonha, o curau e o milho cozido são os produtos mais procurados para as festas juninas. Nesta época do ano, o movimento é tão grande na barraca do milho que até o repórter precisa dar uma força. Tem goiabada, tem temperado. Vai levar uma? Doce com Olha queijo. A pamonha. Doce com queijo. Tá quente, hein? Milho, pamonha, curau, bolo de milho e até cuscuz paulista. Essa barraca faz parte das feiras de Ribeirão Preto há 20 anos, de terça a domingo, das 5 às 11 da manhã. O trabalho aumenta neste período de festas juninas. E não é por acaso, as vendas de milho chegam a dobrar. Na feira, o que é mais vendido é a pamonha. O milho é a 2ª maior cultura agrícola do Brasil. O país é o 3º maior produtor mundial, atrás somente dos Estados Unidos e da China. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima uma produção de milho de 122,76 milhões de toneladas para a safra 2024-2025, número 6,1% maior em relação à safra anterior. Esse ano,
como os outros anos, não tem uma diferença significativa do padrão de qualidade, está sendo milho de boa qualidade. E isso é importante entender, porque se nós não tivéssemos um milho de boa qualidade, não conseguiríamos vender ele no mercado internacional, né? São mais de 100 países aí que consomem o nosso milho. E, portanto, isso demonstra que o que a gente produz aqui tem, obviamente, qualidade e sustentabilidade. As exportações de milho somaram 39,75 milhões de toneladas em 2024, uma queda de quase 30% em relação a 2023. Por outro lado, a demanda interna cresce principalmente para a produção de etanol e ração para animal. A procura pelo milho dispara e o faturamento aumenta. Para a Mônica, poderia ter festa junina o ano todo. Poderia ser o ano todo, que ia ser muito bom. Quer modernizar sua lavoura e crescer no agro com planejamento? O consórcio Jacto é o jeito mais barato de comprar sua máquina nova ou seminova. Com toda a tradição de quem sempre está ao lado do produtor rural, a Jacto oferece uma solução segura e planejada para investir no seu negócio sem precisar comprometer suas economias de uma só vez. Com o consórcio Jacto, você conta com planos especiais, com a primeira parcela grátis, contemplação a partir do sexto mês e taxa administrativa de apenas 7% no período. Tudo isso com prazos e parcelas que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Então aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e fale com um dos especialistas sobre o consórcio Jacto. Aproveite já essa oportunidade de renovar ou adquirir seu maquinário. Jacto, ao seu lado sempre. E o Brasil é o país que mais produz e exporta café no mundo. E mesmo com o preço mais alto, no último ano, as vendas para outros países bateram recorde. Há quem diga que fazer um bom café não tem segredo. Mas será mesmo? A Silmara e o Edenilson são pequenos produtores no interior de Minas Gerais. Por aqui o café é realmente especial. Pureza, aroma, sabor. Qualidade no paladar que começa ainda no pé. Os grãos de cafés especiais são selecionados com muito critério, sem defeitos ou impurezas. A maturação dos frutos também merece atenção. Estar no ponto exato na hora da colheita pode elevar as propriedades da bebida. O cultivo em áreas mais altas também agrega valor. A quase 1.300 metros de altitude em relação ao nível do mar, não é nada fácil plantar café, o café de montanha. Por aqui, os produtores criam estratégias para conseguir proteger as plantas e criam barreiras como aquela ali, que são de bananeiras, para que o vento não chegue e não destrua as folhas. Uma outra estratégia é essa aqui na terra. Eles constroem escadas para ficar um pouco mais fácil na hora da colheita. A gente viu que no nosso cuidado, ali no trabalho que a gente fazia, acrescentando alguns detalhes no manejo e até mesmo aqui na lavoura, a gente conseguia produzir. Minas Gerais é o estado que mais produz café no país. Na cidade de Guaxupé, sul mineiro, fica a sede da maior cooperativa de café do mundo. Os lotes de mais de 20 mil cooperados chegam por aqui em caminhões e são estocados em armazéns como este. Os grãos crus são depositados em sacos gigantes e etiquetados. Uma parte, então, é reservada para passar por testes. Os especialistas avaliam qualidade, tamanho e sabor nas amostras. O café passa pela classificação manual dos grãos, checagem de umidade e pesagem de impurezas. Depois vem a torra e a moagem para o teste final, o sensorial, a degustação que é feita em duplas. É muito rápido, é questão de você fazer a absorção do café, né? Dar essa puxada, faz esse barulhinho e a resposta já vai para o cérebro. Depois da classificação, as amostras ficam aqui, neste arquivo. Elas ficam armazenadas como se fossem documentos.
Esse código de barras funciona como um RG do café, onde estão todas as informações do lote do produtor. Caso o produtor tenha alguma dúvida no resultado da sua classificação, a gente vai até essa via arquivada, vamos abrir ela num papel preto e vamos esclarecer para ele, tirando as dúvidas, porque o café dele teve aquele devido resultado final. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, responsável por 1/3 da produção mundial. É também o líder em exportação. Se a gente olhar em blocos econômicos, em continentes, a Europa é o que a gente mais expede café. Depois a América do Norte e agora está despontando bastante também a Ásia. Se olhar país individualmente, os Estados Unidos é o principal destino do nosso café, depois a Alemanha. Em 2024, as exportações bateram um recorde com quase 50 milhões e 500 mil sacas. Cada saca tem 60 quilos. Neste ano, o ritmo segue parecido. A diferença é que o preço disparou e ficou quase 70% mais alto com o baixo estoque da bebida no mundo. A indústria começou a ter necessidade de um caixa muito alto para comprar o produto, porque o café subiu muito, e se comprar muito, manter aquele produto no armazém começou a custar muito caro. Então, os estoques, de uma forma geral, caíram muito, que é o que não acontecia no passado também. A gente sempre teve estoques que ajudavam a regular o preço. Apesar da alta dos preços, quem não abre mão da bebida reconhece a diferença entre custo e valor. O café especial, a primeira coisa é amor naquilo que faz. Você já começa a ganhar o comprador pelo cheiro. A hora que você morre, o cheiro dele, já fala que cheiro. E o Ministério da Agricultura divulga novas regras para o zoneamento agrícola de risco climático. O projeto piloto vai ser implantado no Paraná. A nova metodologia vai introduzir os chamados níveis de manejo, que consideram a qualidade do solo e as práticas adotadas na propriedade rural. A medida faz parte do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural e busca tornar as análises de risco mais precisas, levando em conta o histórico de conservação e fertilidade do solo. O modelo tem como base estudos desenvolvidos pela Embrapa, que passou a incorporar critérios relacionados à estrutura física, biológica e química do solo. Cada área vai ser enquadrada em 4 níveis de manejo, que variam de 1 a 4. Quanto melhor o manejo, maior vai ser o percentual de subvenção ao prêmio do seguro rural, variando de 20% a 35%. Inicialmente, a nova metodologia vai ser implantada nas plantações de soja do Paraná. Esta fase do projeto vai ter um orçamento de R$ 8 milhões. O objetivo é permitir uma precificação mais justa das apólices e estimular a adoção de práticas conservacionistas nas lavouras. O governo federal comunicou essa semana o bloqueio de R$ 445 milhões do seguro rural para o cumprimento de metas fiscais. Ao mesmo tempo, anunciou a liberação de R$ 280 milhões como recurso para as culturas de inverno e também valores adicionais para a cultura de frutas, pecuária, florestas, café e cana-de-açúcar. O total previsto na lei orçamentária anual é de R$ 1 bilhão. Para falar sobre essa situação no campo, nós convidamos o professor da FGV Direito Rio, Daniel Vargas. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Agora, queria que você falasse um pouquinho para a gente. São quantias significativas liberadas para o agronegócio de forma geral. Agora, como é que é feita essa divisão da grana para o produtor rural que tanto necessita desse seguro? Ótimo dia para você. Um ótimo dia, muito obrigado, é um prazer participar. Bom, nós temos visto no Brasil um debate já há algum tempo sobre o montante de recursos que o governo espera destinar para o seguro rural dos produtores no Plano Safra, que deve ser anunciado em breve. E os órgãos representativos do setor, como a CNA, a FPA, solicitaram, a partir da experiência e do conhecimento da realidade produtiva brasileira, montantes que variam entre 4 e 5 bilhões de reais, como recurso que subsidiaria, equalizaria o custo de contratação do seguro e ajudaria, sim, os produtores a ter uma parte da sua produção protegida. Não seriam valores enormes, mas relevantes. O governo, no entanto, assegurou à época que estaria destinando R$ 1 bilhão. É pouco, mas ok. A última notícia tomada pelo governo é de que
42% desse 1 bilhão seriam contingenciados. Então, se estávamos inicialmente falando em 5 bilhões, agora nós estamos discutindo uma quantia que não deve chegar ou vai se aproximar em torno de 500 milhões de reais para o seguro rural. Verdade seja dita, é um valor irrisório, insignificante, perto da demanda e da importância do seguro rural no Brasil. O fundamento do governo são as exigências para que o governo consiga economizar gastos e, ao fazer isso, garantir uma saúde das contas públicas. Gastamos demais e temos que cortar. Poderíamos ter cortado em várias áreas do orçamento, onde existem margens de discricionariedade do governo. Mas a decisão foi de cortar lá no bolso do produtor rural. Agora, tem uma quantia que está bloqueada. Mais de 445 milhões que devem ser liberados com o tempo. Mas o quanto esse bloqueio desse dinheiro, por mais que ele seja irrisório, impacta no agronegócio? Impacta muito, porque o seguro rural ele é um instrumento fundamental de organização e de avanço da atividade e dada a centralidade do agro do próprio Brasil. O seguro, por exemplo, ele é uma contraparte do crédito, porque à medida em que a gente amplia o seguro, a gente barateia o acesso ao crédito para financiar a produção rural. Por uma razão evidente, se uma propriedade é segurada, o risco de quebra e de não pagamento de um empréstimo, ele cai ou desaparece para praticamente zero. Por isso mesmo, há mais incentivo para os bancos e para os agentes privados investirem e financiarem a produção. No interior brasileiro, o agro é o centro de gravidade da economia local. Ele é o dinheiro que acaba irrigando e financiando inúmeras das atividades locais. O supermercado, a farmácia, os bancos locais, os mercados locais, o adubo, os insumos, tudo isso gira a partir da capacidade de produção do agro. Com o seguro menor, significa que uma parte dessa produção vai estar exposta. E quando há a quebra de uma produção, quem perde não é só o produtor, é toda a região, que não terá mais aquele recurso necessário que movimenta a cidade, que arca com as suas dívidas e que faz toda a economia local girar. E, por fim, o seguro, ele também é um instrumento marcante de desenvolvimento, porque ele é uma forma de estimular o produtor a agregar novas práticas, usar melhores dados, incorporar tecnologia, melhorando a sua produção. Porque quando ele faz isso, ele também sinaliza para o mercado que está se protegendo a partir do conhecimento contra eventuais crises que podem gerar sua quebra. E por isso mesmo, com a existência de um instrumento de seguro, você estimula o produtor a cada vez mais melhorar suas próprias práticas internas. Diminuindo o seguro, o que acontece é que criamos um amplo espaço de vulnerabilidade. E as consequências, nós sabemos, vêm não só para o produtor, mas para todo o Brasil. Agora, como você trouxe, o bloqueio tem a ver com a lei orçamentária anual do governo. Metas fiscais, as safras de verão acabam entrando em xeque com esse bloqueio, né? São situações que o produtor rural precisa se acostumar em relação a essa demora para a liberação do valor integral, por exemplo, ou é algo anormal que tem acontecido? Olha, na verdade, a gente já vive há alguns anos essa dificuldade de estabilizar as decisões do governo que parametrizam a disponibilidade do crédito público, mas também o principal do crédito privado. Esse vai e vem de decisões, essa incerteza, a insegurança, a falta de um plano safra com um período maior, mais abrangente, que seja anunciado no início e não no meio do ano, tudo isso acaba, ano após ano, gerando essa sensação de instabilidade contínua. E quando isso se soma à natureza da produção agrícola, o setor de mais alto risco nas atividades econômicas, porque exposto às volatilidades da economia global e exposto às volatilidades do clima cada vez mais intensas em momentos de mudanças climáticas no planeta. Essa soma acaba criando um cenário em que o produtor, para decidir plantar e produzir, fazendo investimento alto, se comprometendo com dívidas, verdade seja dita, é muitas vezes um corajoso ou um herói. Agora, para a gente reforçar a importância do seguro rural, queria que você falasse um pouquinho dos benefícios para os produtores em geral com o seguro rural. Bom, os benefícios eles são amplos e conhecidos na experiência internacional
e também na experiência brasileira. Aliás, em países desenvolvidos com os quais nós competimos contra os Estados Unidos, 80% da produção é segurada. E isso porque lá se sabe que ter um seguro gera inúmeros benefícios, que nós também sabemos e que podem ser listados. Primeiro, uma atividade segurada por razões evidentes sofre menos risco de quebra e de ter um prejuízo dramático, por exemplo, no momento de geada, de crise na oscilação do clima, da temperatura, como algumas dessas que nós temos visto no Brasil ao longo dos últimos anos. Sem quebra, essa estabilidade para o produtor também lhe garante condições de acessar um crédito no banco mais barato. Porque o banco, como eu disse, tem agora menos razão para desconfiar de que eu vou colocar o dinheiro ali e no final da safra posso não ter o meu dinheiro de volta. Com o crédito, o produtor outra vez tem a capacidade de incorporar melhores práticas e tecnologias, se apresentando no mercado como alguém mais produtivo e também mais seguro. Porque vem ou vai crise, não importa. Eu estou protegido e meu ciclo de produção vai girar. O ano que vem eu vou outra vez plantar e vamos outra vez crescer. Sem o seguro e sem essa proteção, o contrário acontece. A perda do produtor se irriga e se dissemina. O preço de acesso ao dinheiro fica mais caro. A inflação pode bater a porta do Brasil, porque o que nós não protegemos agora, amanhã nós acabamos pagando com a escassez de alimentos no aumento do preço do supermercado. Agora, o percentual do seguro está fixado em 40% para todas as culturas e as atividades, exceto para a soja. O percentual do grão é de 20%. Por que é que existe essa diferença? Bom, o governo, com o cobertor curto, tem tentado diferenciar as atividades e priorizar para onde o recurso deve ser destinado. Um dos critérios utilizados aqui é que a soja é uma cadeia mais estruturada, com participação do setor privado mais organizada, com a grande experiência consolidada, com competitividade alta. E por isso mesmo, seria o argumento, teria melhores condições de buscar suprir parte das instabilidades ou da ausência de recursos para poder se assegurar. De outro modo, o que o governo também tem buscado é criar padrões diferentes de seguro para culturas e regiões diferentes. Porque nós sabemos, e isso também é verdade, que o risco climático, embora ele seja cada vez mais significativo para toda a agricultura, a maneira como ele se caracteriza na prática nas diferentes culturas varia. Não é o mesmo no norte, no sul, no centro-oeste, varia conforme a prática, conforme o tipo de solo, conforme o histórico de produção, entre outros motivos. E por isso mesmo, é importante, na maneira de se olhar para o setor produtivo como um todo, entender as suas variações e criar modelos, regimes que contemplem as diferentes culturas com diferentes oportunidades. Infelizmente, em um ambiente de alta restrição orçamentária, há a decisão de deixar algumas culturas basicamente expostas. Nós trouxemos ainda nessa edição do Record News Rural o projeto piloto do ZARC. Queria que você explicasse um pouco sobre o zoneamento agrícola de risco climático para a gente. Bom, a ideia-chave é de criar uma estrutura parcialmente pública, baseada na ciência, com um conjunto de dados construídos, apresentados, sistematizados pela Embrapa, combinados com dados de mercado, que olham para a realidade brasileira e, considerando o tipo de solo, o tipo de manejo e o histórico da produção, além das questões climáticas, cria parâmetros de risco segmentados para o Brasil. Esses parâmetros de risco são um instrumento que facilita a decisão tomada pelas seguradoras no momento de precificar o risco, de olhar para a atividade e dizer: aqui nesse caso o risco é X% e eu vou, por isso mesmo, estipular um preço do seguro equivalente a X% dessa safra. Com esse instrumental público, qualificado cientificamente e disponibilizado para o Brasil, nós damos um passo para estimular o ingresso do setor privado, que vai ter mais informações, mais dados e, portanto, mais condições de fazer a sua decisão de investimento e ver de que maneira é possível alocar a estrutura de seguros, cobrando taxas diferentes para atividades, para setores, para regiões diferentes. É um instrumento que vem sendo debatido há muitos anos,
que o Brasil tem construído, amadurecido e avançado, e que agora se aproxima para se tornar, através desse experimento que está sendo desenvolvido no Brasil, um braço da política de seguros nacional. Vai, assim, então, oferecer para o setor de seguros nacional um conjunto de métricas ou de parâmetros que vai facilitar e orientar a sua decisão na hora de estabelecer um programa de seguros para os produtores no Brasil. Isso tem um efeito positivo, esse projeto, para o produtor rural de uma forma geral? Sim, o efeito ele é positivo porque supre uma demanda de mercado que nenhuma seguradora ou nenhum produtor sozinho conseguiria oferecer. São dados de risco cuja validade, cuja qualidade estão justamente na sua escala. É o fato da gente ter informações abrangentes de como a produção funciona no Brasil, com um número grande de produtores, com condições de clima analisadas ao longo da história, com variações que levam em consideração fertilidade do solo, manejo, que permitem ser agregados e, a partir daí, oferecer uma espécie de bússola que os agentes privados, cada um dentro do seu espaço, podem utilizar para tomar a sua decisão. E à medida em que a gente facilita o funcionamento do setor de investimento, em particular de seguros, com essas informações nacionais, a gente também abre uma porta para que o mercado privado possa estimular ou ampliar a sua oferta de instrumentos de seguro que, em última análise, beneficiam o produtor rural. Agora, o produtor sozinho, ele consegue passar todos esses parâmetros aí para que seja analisado, enfim? Não. O produtor ele é relevante na cadeia, dado que os dados, em última análise, representam o que acontece dentro da sua propriedade, porém, os dados de um produtor, de uma fazenda, de um local específico, têm pouca capacidade de orientar os efeitos de médio prazo, que são aqueles necessários para se estimar riscos e, a partir daí, para também orientar de forma racional, eficiente, as decisões de investimento feitas pelas seguradoras ou mesmo pelos bancos. E é por isso mesmo que o agregado das informações, e parte dessas informações são feitas pela Embrapa, que olha para o todo, que mobiliza um conjunto de informações da natureza, olhando um histórico mais abrangente, mas que também combina esses dados com dados de mercado, que juntos permitem um olhar mais qualificado para a gente ter uma caracterização, como o próprio nome indica, do zoneamento de risco ambiental e climático no Brasil. Daniel, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Record News Rural. Sempre bom te receber por aqui. A gente sempre está de portas abertas para trazer você aqui e sempre que você quiser estar conosco também, a gente agradece a sua presença aqui e os esclarecimentos foram muito importantes e proveitosos. Eu que agradeço, sempre um prazer e até breve. Até breve. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Te vejo na próxima. Tchau, obrigado.